Olá, sejam bem-vindos ao debate. Desde o último dia 17 de maio, o governo federal vive a maior crise política desde que Michel Temer assumiu o Planalto, ainda como presidente em exercício há pouco mais de um ano. As delações dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da gigante do mercado de carnes JBS, atingiram principalmente Temer e o senador Aécio Neves, do PSDB, que chegou a ser afastado do mandato parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. Os irmãos Batista agregaram e entregaram ao Ministério Público Federal gravações, fotos, vídeos e documentos para comprovar as informações que levantavam denúncias, e a delação foi homologada. Com base no que foi apresentado, a Procuradoria-Geral da República pediu e o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar Michel Temer por 3 crimes: corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. O presidente nega todas as acusações. O conturbado cenário político tem trazido aí uns poderes para o centro das atenções. Estamos falando do Judiciário Nacional. Novos instrumentos estão sendo usados para instaurar investigações, inquéritos como a delação premiada e os acordos de leniência. Mas quais são os limites para esses dispositivos? Gravações com autorização da Justiça, outras clandestinas e até vazamentos são constantes nos noticiários. Mas será que tem colaborado de fato com a solução dos casos? E a Constituição Federal tem sido levada em conta aí no meio de tantos turbilhões de denúncias? Essas são algumas perguntas que tentaremos responder ao longo do debate de hoje. Então, para essa conversa, contamos aqui no estúdio com a presença de Tomás Pereira. Ele é pesquisador do Centro de Justiça e Sociedade e professor da FGV Direito Rio. E também conosco, aqui no estúdio, está o Rafael Borges. Ele é advogado criminalista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado aos dois pela presença. Já começo perguntando aí como vocês avaliam esse chamado protagonismo do Poder Judiciário na política nacional. Tomás. Olha, eu acho que a gente tem que separar duas coisas. A primeira é, existe um protagonismo que é natural, que é consequência da Constituição de 88 ser como ela é, das ações que existem, do papel do Supremo na nossa ordem constitucional, e às vezes a gente tem comportamentos individuais que fazem com que o tribunal apareça talvez mais do que devesse. Então, acho que é importante separar. É inevitável que ações como o processo de impeachment, questionamentos, que isso acabe no Supremo e necessariamente todo mundo, o Brasil inteiro, esteja olhando para eles, olhando para decisões que eles têm que tomar. Outra coisa, talvez seja ministros na mídia, às vezes liminares dadas que depois não são, que são na verdade inovadoras, que não estão simplesmente seguindo coisas que o Supremo já fez antes. Daí, isso às vezes a gente pode questionar caso a caso quando isso acontece. Rafael, a gente tem feito uma avaliação aí recentemente, temos visto cada vez mais, né, como disse o Tomás também, ministros, juízes, aí como protagonistas de ações. Como é que você faz essa avaliação? Então, Cristiano, esse protagonismo do Poder Judiciário, que também é por muita gente chamado de um processo de judicialização da política, eu vejo ele com muita preocupação, especialmente para nós que militamos na área da advocacia criminal. Por que eu vejo com preocupação? Porque o espaço é muito próprio da política, que o espaço da política seja ocupado pelos poderes executivo e legislativo. Por uma razão muito simples. A Constituição, está na Constituição desses dois poderes um processo eleitoral, um processo popular, democrático, de sufrágio. É dizer, prefeitos, governadores, presidente da República, deputados, vereadores são eleitos pelo voto popular. Então, o espaço próprio da política é este, é o espaço do poder executivo e ao espaço do poder legislativo. Quando a política se desloca para o poder judiciário, o que você tem, na verdade, é um hiperempoderamento do poder judiciário e, de repente, um desequilíbrio entre esses três poderes, que deveriam ser harmônicos, independentes e terem ali a mesma capacidade de influenciar. Na verdade, você tem um poder judiciário hiperempoderado, com uma capacidade muito maior, não apenas de influenciar o processo político da nação, mas até mesmo, às vezes, de submeter os demais poderes. Não ignoro, como o Tomás colocou, que a Constituição de 88, de fato, atribui certo protagonismo mesmo ao Poder Judiciário, mas é preciso olhar esse protagonismo, na minha avaliação, com muita cautela, sob pena de que você tenha os outros dois poderes que têm no seu cerne, na sua origem, na sua Constituição, um processo eleitoral popular democrático, esses poderes ficam submetidos ao Poder Judiciário.
onde estão juízes que não são eleitos. Eu não estou, de forma alguma, questionando a prioristicamente o processo, né, de seleção dos juízes, mas o fato é que não há eleição para juiz, há concurso. É um outro mecanismo enfim, de integrar esse poder. Então, é bom que a política seja ocupada, sobretudo, pelo legislativo e pelo executivo, porque é ali em que o voto popular comanda, efetivamente. Bom, e aí você em casa já deve ter acompanhado, e quem gosta, ou mesmo quem não gosta, tem se deparado com notícias manchetes aí diariamente sobre política, e tem muitas siglas, né? Tem MPF, STF, AGU e outros amontoados de letras que aparecem nos jornais todos os dias, e nem sempre o público leitor está familiarizado com o que cada órgão da justiça faz. Isso é normal, né? Agora, as siglas significam, respectivamente, o Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal e a Advocacia Geral da União, no caso que eu citei agora há pouco. Bom, a relevância desses órgãos na política nacional tem sido cada vez maior e não é incomum abrirmos a seção de política dos jornais de grande circulação e nos depararmos aí com as notícias baseadas em decisões jurídicas que repercutem imediatamente, óbvio, no cenário político. Quem acompanha de perto o dia a dia da justiça brasileira é o Portal J, que tem inclusive repórteres exclusivos para cobrirem aí a agenda do STF. A gente conversou com o Felipe Recondo, que é um dos criadores e editor do portal, para saber como ele avalia a cobertura que a imprensa brasileira vem fazendo do Poder Judiciário. Vamos assistir. A centralidade do judiciário na cena política é algo perceptível para qualquer pessoa que entre na internet, leia jornal, blog, site, veja televisão. Isso é um fenômeno que não é novo, mas ele ganhou proporções impensáveis nos últimos anos. A discussão do impeachment da presidente Dilma transcorreu no Congresso Nacional, tendo o Supremo quase como se fosse um anexo, um árbitro permanente que dizia o que podia e o que não podia ser feito. Agora, na crise com o governo Temer, a mesma coisa. Alguns assuntos vão desembocar no judiciário fatalmente. A própria cassação, eventual cassação da chapa, vai bater também no Supremo Tribunal Federal. Isso é parte responsabilidade da própria política, que recorre ao Supremo quando é derrotada, e é parte também do próprio judiciário, que interfere, porque chamado a interferir também, em questões que antes eram vistas como apenas da política. Isso é algo natural, crescente, preocupante também, porque mostra um pouco da crise política que nós vivemos, mas é algo que certamente nós vamos ter que aprender a conviver. Nós criamos o Jota em 2014 justamente por perceber o protagonismo crescente do judiciário. Não era algo novo, mas era um movimento que não tinha freios, nem institucional, nem da imprensa, a imprensa sempre dando mais atenção para o judiciário, para suas decisões. E nós percebíamos que também havia um espaço, tanto na mídia, quanto uma demanda crescente da sociedade para compreender as decisões. As pessoas percebem a atuação cada vez maior do judiciário, que a crise política, econômica, vários assuntos sociais transcorrem no judiciário, mas a gente percebia uma demanda por mais discussão sobre esses assuntos, mais, como eu diria, debate sobre esses temas, para as pessoas perceberem por que esse fenômeno estava acontecendo. Foi aí que nós criamos o Jota, que tem essa missão de discutir as decisões judiciais, explicar as decisões judiciais, tentar antecipar alguns movimentos e dar mais espaço para essas notícias que no jornal tradicional tem que dividir ali o espaço no papel com notícias de economia, de política, esporte, etc. Então essa foi nossa ideia. E uma coisa que a gente percebeu, bem interessante de lá para cá, e talvez até mais de mais tempo para cá, mas isso transcorreu junto ao Jota, é que aquele mantra que existia no passado de que decisão judicial não se discute, ele já não é mais verdadeiro. As pessoas hoje discutem decisão do Supremo Tribunal Federal como se fosse discussão de futebol, como se o judiciário tivesse virado um esporte nacional também. Um bom exemplo do protagonismo do judiciário é a decisão da semana que vem do TSE sobre a chapa Dilma Temer. É interessante notar que alguns partidos políticos da base de sustentação do governo, como o PSDB e o DEM, atrelaram seu apoio ao governo a decisões ou episódios que transcorrem no judiciário.
fosse ali a perícia nas gravações e na homologação da delação premiada da JBS, fosse na cassação da chapa Dilma Temer. Então, o judiciário está hoje como um termômetro dessa crise política. Ali, no meio de junho, a gente vai ter a resposta da Polícia Federal sobre perícia nas gravações da JBS e provavelmente também no mês de junho nós teremos a decisão sobre a cassação da chapa Dilma Temer. Ninguém espera que a decisão venha logo nesses primeiros dias de julgamento, mas certamente no mês de junho a gente vai ter, vindo do judiciário, um fato que pode determinar o futuro do governo Temer. Bom, agradeço aí a participação do Felipe Recondo no debate de hoje. Se você ficou interessado em saber mais sobre o Jota, não deixe de acessar o site j.info, onde você encontra lá notícias do meio judiciário, um grande banco de dados chamado de Lava Jota, com todos os documentos envolvendo a Lava Jato, considerada aí por muitos a maior operação de combate à corrupção no país. Agora, o Felipe, como jornalista, destaca aí que o judiciário tem sido um termômetro da crise política. De acordo com a nossa Constituição, deveria ser esse o papel do nosso judiciário, Tomás? Acho que mais do que um termômetro, né? Um agente realmente, alguém que está participando desse processo. Como eu disse, acho que é inevitável que ele participe, a questão é como ele está participando, né? Ele, por exemplo, falou sobre o julgamento do TSE. Eu acho que é o papel do TSE, inevitavelmente, julgar ações que questionem a lisura do processo eleitoral. O que começa a ser complicado é se as pessoas começam a achar que o resultado desse processo vai depender menos do que está ali nos autos, do que efetivamente aconteceu, e mais do que aconteceu no jornal na semana anterior. Né? Os processos de cassação do TSE acho que é tipicamente um exemplo disso. As apostas sobre o que ia acontecer, o que não ia acontecer, se a chapa ia ser cassada, se não ia, se seria apenas, a decisão teria feito apenas em relação a ex-presidente Dilma e não em relação ao presidente Temer. Isso mudou, né? Corretamente ou não, a gente não tem como adivinhar o que teria acontecido, mas a sensação pública é de que o que acontecia na notícia, o que acontecia na política, afetava o resultado no processo. Isso é problemático e quem tem que atuar para evitar que isso aconteça, na prática, é o próprio tribunal. A mesma coisa em relação ao processo de impeachment, a mesma coisa agora em relação a esse inquérito que existe em relação ao presidente Temer no Supremo Tribunal Federal. A gente acompanhando aí as notícias dos bastidores lá de Brasília, muito tem se falado até sobre a mudança do posicionamento do presidente Michel Temer em relação aí aos argumentos de defesa, né, nesse julgamento, né, de cassação da chapa, após a delação dos irmãos Batista da JBS. Como é que você vê essa influência aí do noticiário no possível julgamento e cassação da chapa ou não, Rafael? Acho que a análise do Tomás foi perfeita. É preciso esperar que o judiciário tenha condições de produzir decisões em um ambiente pelo menos relativamente hermético, em um ambiente que seja pelo menos relativamente capaz de isolar do seu conjunto de motivações, do seu conjunto de fundamentos, qualquer elemento que esteja externo aos autos, qualquer elemento que não converse rigorosamente com aquela denúncia, com aquela acusação que foi formulada e com aquilo que é trazido pela defesa. É preciso que o judiciário seja cada vez mais capaz de não se deixar influenciar pelas notícias, de não se deixar influenciar pela capacidade que a mídia tem de mobilizar discussões, de mobilizar debates. É preciso que o judiciário não se deixe seduzir por esse movimento, né? E eu acho que o Tomás também coloca muito bem quando ele diz que isso deve ser feito através de um autocontrole, de um exercício de autocontrole. É claro, ninguém está aqui postulando que o judiciário seja limitado na sua função judicante. A gente espera que o judiciário tenha a capacidade de julgar e a gente espera que o judiciário produza bons julgamentos. Mas a gente também espera que o judiciário seja capaz de se autocontrolar, conseguindo enxergar aquele conjunto de influências que absolutamente não dizem respeito ao processo que ele está analisando. De maneira que ele decida de forma relativamente hermética e de forma exclusivamente atento com aquilo que o processo judicial produziu, e não a manchete do jornal, do telejornal e etc. Que a cada dia são tantas manchetes que é até difícil a gente acompanhar, né? Mas com o agravamento da crise política nos últimos dias, até a base aliada do presidente Michel Temer na Câmara encolheu.
Ao todo, 4 partidos que apoiavam o governo e juntos somam 66 deputados, anunciaram que passarão agora a fazer oposição. Desde que Temer assumiu o Palácio do Planalto em maio do ano passado, o governo tem buscado garantir no Congresso Nacional o apoio necessário para aprovar reformas, entre as quais a da Previdência, da Trabalhista, que inclusive até já discutimos aqui no debate. A gente mostra agora uma reportagem relembrando os principais acontecimentos da última semana, já que, como eu disse, é difícil acompanhar tudo, então vamos fazer aí uma recapitulação dos fatos dos últimos dias. Veja aí. O presidente Michel Temer gravou um pronunciamento divulgado no início da noite desta quinta-feira nas redes sociais. Temer afirmou que o Brasil não vai parar e destacou o trabalho do Congresso. O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil. Na quarta-feira, uma manifestação na esplanada dos ministérios terminou em confronto com a polícia e vandalismo. O presidente enfrenta uma grave crise política após a divulgação da delação dos donos do frigorífico JBS, Joesley Batista e Wesley Batista. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados seu pedido de impeachment contra Temer. A entidade entende que o presidente cometeu crime de responsabilidade e falta de decoro. Pois é, e junto com esse pedido da OAB, ao todo são 17 pedidos de impeachment de Temer, aí já apresentados à Câmara dos Deputados. E a gente vê, analisando aí na nossa recente história, tivemos o impeachment de Collor, recente impeachment da presidente Dilma Rousseff. A pedido, na verdade, a abertura de processos de impeachment também não é uma novidade, né, no nosso processo político. Inclusive, os presidentes que não chegaram a sofrer o processo, também uma série de pedidos foram levados. Como é essa consideração, normalmente, do processo de abertura de um impeachment lá na Câmara dos Deputados, Tomás? Olha, em parte, o número de pedidos, como você disse, apesar de estar crescendo, não é um indicador em si, né? Qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment contra o presidente da República. A legitimidade é ampla, então isso explicaria. Acho que mais significativo do que o número é quem pediu. Então, se você tem, por exemplo, a OAB entrando com processo, da OAB vale talvez muito mais do que vários outros no sentido de representatividade, né? E a outra coisa é que a gente sabe que, ao contrário de outros pedidos que a gente já viu, isso não se deve a afirmações, digamos, levianas ou individuais de uma pessoa. Se deve a fatos que estão nos jornais, fatos que levaram à abertura de um inquérito no Supremo. Então, existe uma seriedade dos fatos que nós estamos acompanhando e que se repercute, inclusive, em instituições sérias que acham que existe elementos suficientes para entrar com esse pedido. Agora, como a maior parte da população já acompanhou durante o impeachment da presidente Dilma e talvez durante o presidente Collor para os mais velhos, a gente tem um processo que é relativamente longo, que tem fases, tem momentos de defesa, que exige primeiro passar pela presidente da Câmara, por uma formação de uma comissão especial, caso seja aprovado, eventualmente uma votação na Câmara, com um número altíssimo, 2/3 dos deputados precisam aprovar essa abertura, para só então isso ir para o Senado, né? Então a gente está falando aí que mesmo que esse processo vá adiante, caso esse seja o caminho de uma eventual saída do presidente da República, a gente imagina que seriam, no mínimo, alguns meses, mesmo assim, por mais rápido que ele fosse, caso efetivamente ele seja considerado culpado ao final, né? Bom, como disse o Tomás aqui, um pedido da OAB vale muito mais do que vários outros pedidos de outras organizações. E a gente acompanhou na última semana que o pedido da OAB, com a entrada aí do pedido de impeachment do presidente Michel Temer, veio após a divulgação da delação aí dos irmãos Batista. Rafael, o que levou a OAB a tomar essa decisão e entrar com esse pedido nesse momento? Então, Cristiano, veja, a OAB ela esteve no protagonismo dos processos dos últimos 2 processos de impedimento que aconteceram no Brasil, né? Tanto no processo de impedimento do ex-presidente Collor, quanto no processo de impedimento da presidenta Dilma. A OAB, de alguma forma, influenciou nesses processos e agora influencia também no processo de impedimento do presidente Temer. Como o Tomás falou, o pedido da OAB ele tem um peso simbólico muito grande,
embora qualquer cidadão brasileiro seja legitimado a propor um pedido de impeachment em face do presidente da República, o fato de a OAB estar articulando esse pedido significa que a crise ganhou contornos muito mais graves, significa que a crise extrapolou um pouco aquele ambiente político, ou aquele ambiente antes ali definido pelo Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto, significa dizer que a crise ganhou as ruas, né? Vamos dizer assim. A OAB nesse momento está reverberando um pleito popular. Quer dizer, ontem teve uma manifestação aqui no Rio bastante significativa. E uma série de protestos pelo país tem demonstrado a insatisfação da população. Exato. A OAB vem, então, reverberando, embora seja uma entidade clássica, uma entidade corporativa, né? Ela atua primordialmente na defesa dos interesses da advocacia, mas ela também tem missões constitucionais importantes, missões ali que dialogam com os interesses da sociedade. Então, nesse momento, o que a OAB está fazendo é isso, respondendo à crise e, de certa forma, atendendo a um anseio popular, que é um anseio de que, pelo menos, o presidente da República se submeta a um processo de julgamento, que não judicial, mas que, pelo menos, político, né? O impeachment é a abertura de um processo político de cassação. Muito bem. Bom, na semana passada, o portal BuzzFeed divulgou uma conversa entre o jornalista Reinaldo Azevedo e Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves, do PSDB, e o vazamento despertou inúmeras críticas pela violação do sigilo de imprensa. Na conversa, Reinaldo criticava, junto com Andréa, o conteúdo de matérias jornalísticas prejudiciais à imagem do então senador. A lei de interceptação telefônica determina que a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, sendo que cabe aí ao Ministério Público ou à pessoa investigada requerer a destruição desse material. A Procuradoria-Geral da República informou em nota que não anexou, não divulgou, não transcreveu, nem utilizou como fundamento de nenhum pedido, nem juntou o referido diálogo aos autos da ação. Já a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, afirmou em nota que vê com preocupação a violação do sigilo de fonte protagonizada pela Procuradoria-Geral da República. Esse episódio deu mais fôlego aos defensores do projeto de lei que prevê mudanças na lei de abuso de autoridade, que inclusive já foram aprovadas pelo Senado e aguardam a apreciação das comissões técnicas da Câmara antes de ir ao plenário. Quem fala um pouquinho com a gente agora sobre esse projeto de lei é o Samuel Gomes, que é mestre e doutorando em Filosofia do Direito. Samuel, bem-vindo ao debate. Como é que você vê o projeto de lei de abuso de autoridade? Uma tentativa seria aí de barrar a Operação Lava Jato, como muitos têm afirmado? Não, na verdade, se fez houve uma, e continua havendo, mas houve um trabalho de convencimento da opinião pública por parte da grande mídia e de procuradores da República, de juízes, no sentido de que o projeto de lei que regulamenta, o que reforma, na verdade, muda a legislação que trata do crime de abuso de autoridade, tivesse essa finalidade. Mas é só observar com atenção, um pouco de atenção, tanto os conteúdos da lei, do projeto de lei, que são amplos, são tipos que não podem, alguns tipos penais alguns daqueles delitos não são praticáveis por juízo, por promotor, mas são praticáveis por policial, por exemplo. Outros podem ser praticados por uma outra autoridade. E este projeto, ele vem no momento em que há uma grande conflagração na República entre os poderes, então ele fica marcado por essa conjuntura beligerante na qual nós estamos vivendo. Mas o fato é que nós precisamos, no país, de uma lei moderna que puna o abuso de autoridade. O abuso de autoridade está presente na vida de todas as pessoas, no trânsito, no trabalho, em situações, em qualquer situação que tenhamos que ter um contato com uma autoridade do Estado, é comum, infelizmente comum, essa situação. A existência da lei não vai resolver todos os problemas, mas é evidente que ela estabelece um parâmetro
tenta estabelecer um parâmetro mais civilizado. E quanto à possibilidade de parar a Lava Jato, é só ver o seguinte: primeiro, é uma lei penal. Toda lei penal, o titular, o dono da ação penal, para falar um português mais acessível, o titular da pretensão punitiva, o dono, é o Ministério Público. Então, primeiro, para que, digamos, o juiz Sérgio Moro, para a gente pegar um exemplo muito pop, né, da situação, para o juiz Sérgio Moro ser punido por um ato, uma ação que venha que seja considerada um abuso de autoridade, primeiro tem que o Ministério Público, algum promotor de justiça, fazer oferecer esta denúncia. E a denúncia tem que ser aceita por um juiz de direito e julgada por um juiz de direito, e em grau de recurso por um tribunal. Então, todo esse barulho que foi feito, e inclusive um vídeo, 3 procuradores da Justiça tiveram a iniciativa, para não fazer um juízo de valor, a iniciativa de produzir um vídeo numa agência de publicidade, um vídeo muito bem formatado, para dizer que isso poderia parar a Lava Jato. Então não é verdade, nós estamos vivendo um momento muito ruim no país, um momento talvez em que a tal da pós-verdade tenha se estabelecido de maneira muito grande. Você sabe, Cristiano, que numa situação de guerra, nós não podemos confiar na informação. Porque numa guerra, no teatro de operações de uma guerra, a informação é parte da estratégia de guerra. Como nós vivemos hoje no Brasil com uma situação de uma ruptura, não é ainda um estado de exceção. Talvez esperamos que não venha a ser. Mas é um momento de uma ruptura. Nós estamos vivendo um certo, como diria o velho Brizola, um certo descontrole. Então, numa situação como essa, a belicosidade é muito grande entre os poderes, entre as pessoas, e a primeira vítima dessa situação belicosa, beligerante, é a verdade. Sem então, dúvida. É muito difícil Samuel, vou hoje em precisar dia conseguir estabelecer a verdade. Tá ok. Eu preciso agradecer a sua participação. Nosso tempo aqui está correndo, preciso encerrar o bloco, mas desde já agradeço muito suas contribuições, suas provocações também aqui no debate de hoje. Muito obrigado. Eu te agradeço também. Um abraço. Muito bem. Só antes da gente encerrar esse bloco, quero ouvir um comentário dos nossos convidados aqui no estúdio sobre também essas provocações, como eu disse, do Samuel em relação às formas, né, de verdade. Claro que a gente tem que investigar, as informações também são fundamentais aí para a gente levar adiante. A gente sabe o papel da imprensa tem sido aí também muito discutido ao longo de todo esse processo. Agora, a questão do vazamento dessas gravações, como mencionamos aqui, afetando um jornalista, de informações, diálogos que não eram de fato aí importantes para as investigações, a própria lei de abuso de autoridade. Como é que vocês fazem uma avaliação rápida para a gente, Rafael? Em primeiro lugar, o projeto da lei de abuso de autoridade, na verdade, pretende apenas modernizar uma legislação que já existe. Ela não está absolutamente inovando na legislação penal brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como o professor Samuel colocou, é preciso estabelecer algum nível de limite para as investigações. Não é possível que essas investigações aconteçam num ambiente de ilegalidade ou num ambiente de corrosão do texto constitucional. A gente compreende que é preciso investigar a corrupção, a gente compreende que é preciso inibir o desvio de recurso público, mas isso não pode ser feito à custa do próprio processo democrático. Isso não pode ser feito à custa do Estado Democrático de Direito. Esse exemplo do jornalista, por exemplo, é muito emblemático, né? O sigilo de fonte tem assento constitucional e, no entanto, ele foi solenemente ignorado por vários níveis e vários graus de fiscalização por onde aquele conteúdo passou e ele veio a ser divulgado. Quer dizer, isso é muito sério. Isso é, sim, sintoma de um processo de fascistização. Isso é, sim, sintoma de um estado de exceção, como o professor Samuel colocou. Né? É um sintoma. A doença ela está latente. É preciso a gente encontrar remédios para evitar que isso se alastre até um ponto em que a gente não tenha mais controle. Comentário rápido, Tomás, porque isso tem muito a ver também com o que a Constituição defende em relação à liberdade de imprensa, né? Sim, certamente, mas o que eu acho que é interessante é que essa lei de abuso de autoridade, eu acho que ela capta
ela é representativa da situação que a gente está hoje, né? Porque, como os professores falaram, o problema de abuso de autoridade é um problema histórico brasileiro, não tem nenhuma dúvida que ele tem que ser combatido. O que é, para mim, sintomático é que a gente tem uma descrença tão grande nas instituições hoje que ninguém confia em ninguém, né? Você tem um judiciário e um Ministério Público que não confiam em que essa lei será, na sua redação, será protetiva de verdade desse interesse. As pessoas têm dúvidas, aparentemente, do próprio judiciário, que seria quem aplicaria. Por outro lado, a gente vê que essa lei tem um interesse que às vezes parece que as pessoas acham que ela está vindo mal intencionada. Uma boa parte da população que é vítima de abuso de autoridade vê uma lei de abuso de autoridade e por algum motivo não pensa, serei protegida. Pensa, estão querendo fazer isso apenas para ir contra a Lava Jato, por exemplo. Então acho que, em primeiro lugar, ela é extremamente representativa disso. E uma coisa que eu chamaria a atenção é, por um outro lado, apesar de eu entender, né, que existem, claro, que receios, especialmente com a criminalização de condutas, né? Então, se o direito penal seria a melhor maneira de combater alguma dessas coisas, não é necessariamente claro, mas, além disso, a gente tem que também assumir a responsabilidade de várias dessas corporações, como o Ministério Público, a polícia, o próprio judiciário, que talvez, se as corregedorias fossem mais eficientes, se os abusos tivessem sido combatidos internamente de maneira geral, a gente não sequer teria esse apoio popular, né? Então, acho que, acima de tudo, é representativo do momento que a gente está. Não acho que a gente tem que minimizar o elemento de, talvez, que essa lei possa, sim, ser usada para dificultar que autoridades cumpram o seu legítimo dever, mas também a gente não pode ignorar o fato de que a sociedade brasileira é uma sociedade que o cidadão comum está acostumado, sim, a viver com abuso de autoridade, que a gente tem que dar uma resposta a isso. Muito bem. A gente volta falando desse e de outros temas sobre corrupção e como a gente tem discutido aí o papel do judiciário, da imprensa, em tudo isso depois do intervalo, quando voltarmos com o debate. Até já. O debate está de volta para falar da relação entre as decisões da Justiça e a política nacional. Ministros do Supremo Tribunal Federal admitem a possibilidade de revisar os benefícios concedidos aos empresários do grupo JF Holding, que inclui a JBS, no acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. A previsão não é de consenso entre os integrantes da Corte, mas tem sido defendida por alguns magistrados e até mesmo pelo relator da Operação Lava Jato, ministro Edson Fachin. Alvo de polêmica, o acordo firmado pelo Ministério Público Federal prevê imunidade penal aos irmãos Joesley e Wesley Batista e demais delatores do grupo empresarial. Eles foram também autorizados a viver fora do país. Bom, para entender um pouco mais sobre os significados políticos dessas decisões de juízes e ministros, nós contamos com a presença aqui no estúdio do Tomás Pereira, que é pesquisador do Centro de Justiça e Sociedade e professor da FGV Direito Rio. E também conosco aqui no estúdio está o Rafael Borges, que é advogado criminalista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Bom, já começo esse bloco perguntando a vocês aí, citando o fato no início da última semana, que mais um deputado, né, com tantos escândalos, o Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Temer, que foi afastado do cargo e teve até prisão solicitada na semana passada, anunciou que também tinha desejo de fazer delação premiada. Mais uma, né, no caso da Lava Jato, e a gente vê aí tantos anúncios e tantas notícias envolvendo delações, acordos. Agora, nem sempre essa relação de anúncios tem a ver com condenações e avanços nos processos de investigação. É possível medir de que forma essas contribuições, supostas contribuições de fato, vão pesar aí nas condenações e a gente conseguir chegar até o fim de um processo? Isso de fato contribui, Rafael? Cristiano, é difícil, né, dizer. O que acontece com a delação é a necessidade... A delação é um instrumento que está sendo utilizado de forma intensa muito recentemente dentro da realidade jurídica e policial brasileira, né? E é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela no uso desse instrumento. Você observa que é um requisito da própria lei de delação premiada, a própria lei que disciplina, dentre outros instrumentos de investigação, o instrumento da delação premiada, a voluntariedade do ato. É preciso que o Poder Judiciário, no instante em que homologa uma delação, perceba que aquela contribuição do acusado, né, para a formação da convicção, para a formulação da acusação, ela tenha se dado num ambiente de voluntariedade. É preciso que a delação não seja, por exemplo,
É preciso, por exemplo, que a prisão não seja uma forma de coagir um potencial delator. É preciso que aquela delação surja livremente, voluntariamente, na boca de um acusado, para que isso tenha valor como prova. Quer dizer, aí voltando à sua pergunta, eu não sei em que medida a gente tem condições hoje de aferir, né, essa correspondência entre aquilo que foi produzido num ambiente de delação, nem sempre voluntária, e aquilo que efetivamente constitui elemento de convicção em decisões judiciais condenatórias, né, ou absolutórias, enfim, que seja. Medir isso é muito delicado, mas o fato é que, muito antes de medir isso, é preciso usar o instrumento com cautela. É preciso não permitir que esse instrumento sirva para subverter o processo penal democrático. Né? É preciso que a delação não seja utilizada simplesmente como instrumento de coerção, como instrumento de, olha, você está preso, você até preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da liberdade provisória, mas eu só vou te conceder a liberdade provisória se você delatar alguém. Quer dizer, esse uso da delação como moeda de troca, ele é muito corrosivo para o próprio sistema. Ele é muito ruim. É bom que a gente fuja desse paradigma e use como um meio de prova, claro, mas respeitando o regramento processual, o regramento constitucional e respeitando, sobretudo, esse elemento da voluntariedade. Muito bem. A gente fala um pouquinho mais sobre essas delações e sobre o uso desse tipo de recurso em outros países também daqui a pouquinho, mas antes, lembra aí que em março deste ano a agência de classificação de risco Moody's tinha mudado a perspectiva do rating do Brasil de negativa para estável, citando os sinais aí na época percebidos de recuperação e de inflação em queda. Mas a crise política deflagrada pela delação dos irmãos Batista até mudou a perspectiva dos analistas. A gente vê o porquê nessa reportagem que assistimos agora. A agência de classificação de risco Moody's alterou de estável para negativa a perspectiva de rating do Brasil. A agência, uma das principais do mundo, afirmou que a medida é devida a dois fatores: o aumento da incerteza quanto às reformas com a crise política e a ameaça crescente à recuperação econômica no médio prazo do Brasil. Para Moody's, a crise política provavelmente prejudicará a agenda de reformas do governo e vai paralisar a aprovação de futuras reformas, inclusive a previdenciária. Outra notícia que agitou o mercado nesta sexta-feira foi o pedido de demissão da presidente do BNDES, Maria Silva Bastos Marques, que estava no comando do banco há pouco mais de um ano. Maria alegou razões pessoais para deixar o cargo. Pois é notícia que não acaba mais, né? Esse aí, a reportagem, na verdade, acaba de citar, né, o fato de sexta-feira, a saída da presidente do BNDES, no fim de semana a gente teve mudanças no Ministério da Justiça, Ministério da Transparência, então são notícias que não acabam mais. Mas voltando ao ponto da delação, o uso dela como instrumento de investigação na Operação Lava Jato foi ampliado a partir de 2015, e nos últimos meses ganhou ainda mais destaque, aí, como a gente já falou aqui, com delação de executivos, JBS mais recente, mas também já ouvimos muito falar sobre as delações da Odebrecht, da Camargo Correia, envolvidas também com corrupção na execução de obras junto à Petrobras. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente chama agora o Fábio Fetuccia Cardoso. Ele é advogado e membro da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB, lá de Santa Catarina. Fábio, bem-vindo ao debate. Já começo perguntando a você como foi aí o estabelecimento de instrumentos como as delações premiadas, acordos de leniência aqui no Brasil. A gente já falava um pouquinho disso no começo desse bloco, mas como é que você avalia aí o uso desse tipo de recurso, principalmente nesses acordos aí da Operação Lava Jato? Bom, boa noite, agradeço a oportunidade de estar participando do programa. Eu, pesquisando assim, o tema propriamente, a delação premiada hoje, na minha opinião, é a maior caixa preta do direito penal. Por quê? Porque ela está prevista em 9 legislações pares. Em algumas legislações existem os requisitos e diante de diversas normas existe uma zona cinzenta, né? Eu vi aí um professor falando em relação à questão de como que ela vem sendo utilizada e como se avalia a palavra do delator, né? Eu vejo que tem um pouco de certo receio, porque no Brasil vive o sistema acusatório, correto? Então, eu penso que a delação premiada ela não pode ser utilizada como forma de combater uma certa forma de necessidade de tutela emergencial, né? Aquilo onde o Estado não chega propriamente dito, né? Esse é meu ponto de vista, né? Enfim. Muito bem.
Fábio, obrigado pela participação no debate de hoje, por ter contribuído aqui para a nossa reflexão, né, sobre esse tema tão importante. Até a próxima. Ok, obrigado. Bom, eu aproveito um ponto que o Fábio traz e também, lembrando, na reportagem a gente viu a questão da influência aí na economia e tantas outras, e puxando um pouquinho também o que o Rafael falava na abertura do bloco, e aí pergunto ao Tomás, que o cidadão comum em casa pode se perguntar, né? Mas, ok, o cara contribuiu aí para a corrupção, envolveu grandes organizações importantes aí para a nossa economia, para o desenvolvimento do país. Ok, aí chega lá na hora, faz a delação e aí parece que tudo bem, né? Que a situação dele, ok, ele pode até ter algum tipo de punição por aquilo, mas o senso comum muitas vezes, né, a gente vê o brasileiro se perguntando, ok, então eu farei uma delação premiada aí se eu cometer algum crime. Isso, a gente pensando do modo educativo, o modo que a gente tem tentado mostrar aí como a corrupção está entranhada na nossa cultura, você acha que a delação premiada pode fazer um desserviço nesse sentido? Olha, eu acho que vai depender dos acordos especificamente, né? Então, como você disse, o normal na delação premiada é que existe algum prêmio, né? Mas não uma sensação de impunidade, né? Seja no ponto penal, a pessoa pode inclusive ter que cumprir pena, caso seja um crime que exija isso, pode ter multas financeiras pesadas, a pessoa pode ter que se retirar de uma determinada maneira daquela atividade, por exemplo, um diretor de uma empresa que não vai mais trabalhar naquela empresa, mesmo que não seja. Então, a punição existe. Agora, a gente tem que lidar com a realidade que existem certos crimes, e o crime de corrupção é tipicamente esse, em que geralmente os elementos para você provar, eles são basicamente o dinheiro, né? E o que foi acordado em troca daquele dinheiro. O dinheiro, até certo ponto, você consegue alcançar, né, por meio de investigações dessas transações financeiras, mas mesmo para isso, às vezes, você precisa da colaboração de alguém que saiba onde esse dinheiro está escondido. E para você efetivamente provar que aquele dinheiro foi recebido em troca de alguma coisa, você precisa de algo que prove isso. Às vezes vai ser efetivamente uma prova testemunhal, talvez sejam elementos que só quem efetivamente participou daquele acordo, daquela negociação, vai ter. Então, é por isso que, no final das contas, em todos esses crimes, a gente acaba caindo em uma dessas duas situações. Ou a gente vê interceptações telefônicas, porque a gente vê essas negociações sendo travadas entre duas pessoas sendo gravadas sem o conhecimento das duas, ou você vê alguma das pessoas que participou dessa conversa delatando. Então, se você... Tem uma parte aí que é isso. Se você quiser chegar a esse crime, conseguir provar esse crime, você vai acabar caindo numa dessas duas formas, e as duas formas têm problemas, né? Uma delas você tem que lidar com problemas de invadir a privacidade de uma pessoa, e na outra você tem que lidar com essa negociação de qual é o prêmio adequado, o quanto a palavra daquela pessoa que está sendo premiada é confiável. Por isso que não deve ser só a palavra em si que serve para provar. Você precisa ter o dinheiro, ou você vai ter que ter algum outro elemento que mostre que isso efetivamente aconteceu. Pois é um tipo de investigação muito delicada, e eu queria ouvir uma reflexão do Rafael também a respeito, porque também, né, voltando a essa questão do senso comum em relação à delação premiada, eu acompanho muito as discussões no Twitter, rola muita piada, mas tem algumas provocações interessantes, né? Por exemplo, no caso da JBS, enfim, envolveu milhões de corrupção de dinheiro que seria investido em obras públicas, mas vai para a propina, para você conseguir benefícios para sua empresa, e você tem, você conta aí a sua versão da história e tem autorização para morar fora do país. Que tipo de punição é essa, né? O Fábio, fazendo uma reflexão aqui com a gente, mencionou uma expressão de que a delação premiada seria a grande caixa preta do processo penal hoje. Acho que ele estava se referindo à circunstância de que toda a negociação, segundo a legislação brasileira de regência, toda a negociação hoje sobre a delação premiada, ela se dá quase que num ambiente de informalidade. Por quê? Porque ela se dá sem qualquer presença do Poder Judiciário. É muito delicado pedir que o juiz participe de uma negociação de delação premiada na medida em que ele é justamente o destinatário da prova, na medida em que caberá justamente a ele dizer se aquele sujeito deve ser condenado, deve ser absolvido, se aquela delação é efetiva, se não é. Mas o fato é, da forma como a delação está estruturada hoje pela legislação penal brasileira, apenas delatores e acusadores participam desse processo de negociação. Não há, talvez seria necessidade de ter ali, Tomás, a figura de um juiz de garantia, ou seja, de alguém que pudesse efetivamente exercer controle, né, um controle externo a esse processo. Porque, ser tipo de mediador nesse processo? Exato, porque querendo ou não, Cristiano, Tomás, o Ministério Público, ele é parte interessada. O Ministério Público no processo penal brasileiro é parte, é acusação.
né? Você está negociando com quem, em última análise, tem a incumbência de te acusar. Então, esse conjunto de coisas, esse conjunto de características que o Fábio faz o Fábio chamar isso da caixa preta do processo penal brasileiro, eu acho que nos impõe uma reflexão mais efetiva sobre esse instrumento. E aí descamba justamente para esse tipo de coisa que o senso comum vê como um descompasso, como algo absurdo. Como assim? Basta ele ir lá delatar e aí ele pode se ausentar do Brasil e aí ele tem um perdão total da pena, ele não vai responder em absoluto pelos crimes que em tese ele cometeu. Quer dizer, é preciso repensar esse instrumento nessa perspectiva. E sem abrir mão, né, Cristiano, até porque a gente está sobretudo, esse instrumento vem sendo utilizado para investigar hipóteses típicas de crimes de corrupção, é preciso que a evidência do dinheiro se junte à evidência do ato de ofício. É preciso ficar claro nessas investigações que houve um acordo, que houve um repasse, mas que o funcionário público, em troca desse repasse, fez ou deixou de fazer alguma coisa, né? Para a gente não cair naquela coisa de criminalizar qualquer tipo de contato do empresário com o político, ou do político com o empresário, sem haver uma evidência de que a esse contato, a esse pagamento, correspondeu de fato um esforço comissivo ou omissivo, né, do político no sentido de favorecer aquele empresário em detrimento de outros, enfim, e por aí vai. O fato a delação ela tem que dar conta dessas peculiaridades, dessa dinâmica, né, Então, eu acho que é delicado, a gente tem que olhar ela com muito cuidado para evitar que ela se transforme num instrumento de corrosão do processo democrático. Agora, por outro lado, Tomás, a gente falava aqui no comecinho do programa que a delação foi um avanço, uma novidade, de certa forma, né, nesse tipo de processo. Até então, o que a nossa legislação previa em relação a argumentos aí, ou benefícios para contribuidores em algum tipo de investigação como essa? Ou como é que a gente podia fazer uma investigação a longo prazo, como está sendo a Lava Jato, no caso, sem uma delação premiada? Olha, a verdade é que a gente não tinha um mecanismo como esse, né? Eu acho que poderia, na dosimetria, na pena, isso ser considerado, mas era uma coisa muito limitada e não regulada dessa maneira. Só lembrando aqui o caso do Mensalão, a gente está falando muito na Lava Jato, mas o Mensalão, que foi um grande escândalo anterior a esse, quem não lembra de Bob Jeff, né, Roberto Jefferson, que, na verdade, contou a história toda para a imprensa, em primeiro lugar, né, sem fazer acordo de delação, né, só fazendo esse parênteses aqui, que é um caso não tão antigo assim, que também a gente não contava com o artifício da delação. Exatamente, era algo excepcional, né? Ele no caso, bem ou mal, ele acabou sendo estopim desse processo e ele realmente não se beneficiou, digamos assim. Talvez, se fosse hoje, ele tivesse efetivamente negociado, feito uma negociação. Mas a questão, eu acho que o principal que é chamar a atenção, eu acho que, como o Rafael já disse, é um instituto muito novo, um instituto certamente útil, certamente que tem potencial para ajudar a investigar e a punir crimes que até então a gente sabe que não estavam sendo punidos, que não estavam sendo sequer revelados, muito menos punidos. Agora a gente está aprendendo a lidar com o instituto, né? Tanto a população, às vezes exigindo, inclusive, coisas que têm a ver com a percepção de impunidade, mas às vezes também, por outro lado, acreditando em qualquer coisa que seja dita por esse delator. Então também a própria população ainda tem que aprender a lidar, né, com o que ela acha desse instituto. E os próprios, o Ministério Público está aprendendo a lidar, aprendendo a fazer essas negociações, e os juízes estão homologando, né? Então, o que eu diria é novo, a gente não tinha um mecanismo como esse, é importante, e naturalmente a gente vai, enquanto a gente aprende a usar esse instituto, enquanto a gente aprende a regular esse instituto, a gente vai identificar eventuais problemas, né? O Rafael mencionou, talvez a possibilidade de um juiz de garantia durante o processo da negociação de delação pode ser algo que seja necessário, talvez alguma interferência maior do juiz na hora da homologação. Isso são coisas que a gente tem que testar, né? Até porque a gente sempre vai ter erro ou de tipo 1 ou de tipo 2. Ou a gente vai estar não tendo delações que a gente deveria ter, que seriam úteis para o crime, ou a gente vai ter o contrário. A gente vai ter delações demais, que não são necessárias, penas diminuídas desnecessariamente. E isso é o tipo de coisa que você corrige conforme você vai verificando como está o funcionamento, né? Não tem, em abstrato, não tem como você descobrir se o seu erro vai ser mais do tipo 1 ou do tipo 2. Não tem uma regra clara, né? Agora, uma referência para os procuradores do Ministério Público da Força Tarefa da Lava Jato é uma operação com o nome de Mãos Limpas, lá na Itália, que
que prendeu políticos, empresários e outras pessoas influentes da sociedade italiana na década de 1990. Como resultado, uma reforma política foi implementada por lá, mas a corrupção continuou sendo ainda um problema nacional. Os anos de Silvio Berlusconi como primeiro-ministro até hoje são alvo de processos e investigações lá na justiça italiana. Bom, então para a gente fazer uma reflexão sobre essa operação lá na Itália e entender as semelhanças e as diferenças com a nossa aqui, a Lava Jato, eu chamo agora para a nossa conversa o cientista político e professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, David Carbonai. Bem-vindo, David. Já começo perguntando a você quais resultados a Operação Mãos Limpas trouxe para a política italiana. Quais resultados? Bom, a Operação Mãos Limpas começa em fevereiro de 92 e termina com a saída de Di Pietro da magistratura no dezembro de 94. Eu diria que trouxe um resultado importante em 93. Em 93 o resultado foi importante e também resolveu um problema sério na Itália, porque afinal das contas a operação condenou muitas pessoas, enfrentaram um processo cerca de 3.000 pessoas, é muita gente. Então o problema era também a manutenção do sistema partidário, mas o primeiro resultado importante foi o referendo pela promoção da reforma política de 93, do mês de abril, que levou a uma reforma eleitoral com uma lei aprovada no mês de agosto de 1993. De fato, quando Berlusconi foi eletto primeiro-ministro na Itália, era dia 27 de março de 1994, os jornalistas começaram a falar que aí começou a Segunda República. Neste caso, no março de 94, si votou com um sistema majoritário, enquanto antes de 94 o sistema eleitoral era um sistema proporcional. E a reforma política foi importante e, vamos lá, participou junto também com Mãos Limpas a uma reestruturação do sistema partidário italiano. Imagina que pela primeira vez em 94 si apresenta Silvio Berlusconi com Forza Italia, o Partito Comunista não existe mais a democracia cristã, ou seja, todos os partidos, o Partido Socialista não existe mais, todos os partidos envolvidos nos escândalos que começaram no dia 17 de fevereiro de 1992. Ou seja, a Operação Mãos Limpas transformou, destabilizou o sistema partidário italiano. E até eu acho que essa foi importante. As pessoas responderam de uma forma diferente, talvez com o caso brasileiro, porque sim, ocorreram protestos, manifestações, mas é que as pessoas responderam participando numa coleta de assinatura que deu a possibilidade aos italianos de modificar a lei eleitoral por meio de um referendo eleitoral, um referendum que modificou a lei eleitoral e depois possibilitou a reforma de 94. Muito bem, Davi. A gente já está aqui quase encaminhando para o finzinho do programa e é muito importante ouvir uma contribuição como a sua para conseguirmos aqui parar e refletir, projetar um pouquinho, né, também de que forma essa série de notícias que a gente tem acompanhado pode aí influir, quem sabe, uma transformação também aqui na política do Brasil. Mas preciso já agradecer a sua participação, me despedir. Muito obrigado por ter aberto um espaço aí na sua agenda, conversado conosco, contribuído no debate de hoje. Até a próxima. Muito bem, a gente ouviu o Davi falando um pouquinho sobre o caso da Itália. A gente já está chegando, como eu disse, na reta final do nosso programa. Eu queria ouvir uma avaliação de vocês, se quiserem também trazer outros elementos. A gente sabe que outros países também já utilizaram a delação como uma forma aí de combate à corrupção. Por lá ele disse que houve uma transformação, né? Não sei se de fato a corrupção é menor na Itália hoje, mas ajudou a transformar o sistema político. Como é que vocês acreditam que a Lava Jato, por exemplo, e o instrumento aí da delação premiada pode transformar a nossa política e o combate à corrupção ser maior no país? Rafael. Cristiano, acho que são dois pontos. Em primeiro, eu acho muito delicado a gente aferir
a eficácia de uma operação jurídico-policial a partir do número de condenações criminais que ela produz. A partir do momento em que a gente assume que esse é o nosso paradigma, a gente assume como premissa de que o papel do Poder Judiciário é produzir condenações. E não é. Dentro de um sistema democrático, o papel do Poder Judiciário é solucionar os conflitos que são apresentados a ele, sem qualquer viés a priorístico, seja de condenação, seja de absolvição. Então, analisar a eficácia de uma operação a partir de condenações é delicado por isso. Em segundo ponto, acho que é preciso que a gente se desgrude um pouco, se desgarre um pouco dessa pretensão de achar que o sistema penal vai mudar a cultura do país. Né? Quer dizer, achar que os costumes, achar que os hábitos, achar que a política vai se aperfeiçoar pelo sistema penal. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Creio que o Brasil não vai ser o primeiro exemplo disso. Quer dizer, a cultura de gestão pública de uma nação, ela se resolve através de uma boa reforma política, ela se resolve através da politização dos seus cidadãos, ela se resolve através da elevação dos níveis educacionais do seu povo. Achar que a aplicação de penas, achar que o uso desmedido de instrumentos processuais, de prisões preventivas, delações premiadas, etc., etc., vai colocar o país nos trilhos, vai moralizar a nação, é um pouco ingênuo e é um dado que não bate muito com a história, enfim, a nossa história e a história até do Ocidente, vamos dizer assim. Importante pegar esse ponto que você traz, porque no mesmo passo, né, com crimes comuns, a gente viu aí a população carcerária do Brasil aumentar exponencialmente nos últimos anos. Isso também não significou nenhuma diminuição na criminalidade, infelizmente, né? Quarto país no mundo com pessoas presas, e a gente vê os índices de criminalidade só aumentando, né? Tomás, para encerrar. Olha, acho que sim, o direito penal não é a solução, mas claramente existe uma relação entre conduta e impunidade. Não? Inclusive não é o tamanho da pena, mas é ser capaz de identificar desvios. Isso ajuda digamos assim, um comportamento racional de você ter medo de ser pego, talvez você tenha mais controle. Por outro lado, também se sofistica a criminalidade. Também não temos que ser inocentes. Às vezes, conforme o controle fica melhor, o corrupto por vocação vai continuar sendo corruptor, mas talvez ele não carregue mais o dinheiro numa mala preta, ele tem e use Bitcoin. Isso não tem jeito. Existe um nível de criminalidade que é inevitável. Agora, para conectar as duas coisas, enquanto a Lava Jato identificou práticas de financiamento de campanha que poderiam deturpar, digamos assim, a representação nacional, acho que a esperança é que a gente tenha um sistema, tenha reflexos positivos no financiamento de campanha no futuro, nas próximas eleições que a gente está aí. A gente tem agora também a proibição de financiamento por pessoa jurídica, a gente vai ver talvez reflexos positivos na próxima eleição. Imagina-se uma menor influência de doadores no resultado de uma eleição, mas se de fato isso vai acontecer, vai depender inclusive da reforma política que está na pauta e se ela vai ser positiva ou não. Não está claro que as propostas que estão aí vão necessariamente gerar resultados positivos. Sem dúvida, acho que também a principal mudança é todos nós continuarmos acompanhando e cobrando que a corrupção seja combatida no país. Isso a médio e longo prazo, espero eu, pelo menos, tem aí um grande efeito. Tomás e Rafael, muito obrigado pela presença no debate de hoje. Um prazer conversar com vocês. Valeu. O debate fica por aqui. Você confere esse e outros episódios lá no Futura Play. Um abraço para você. Até a próxima.